Sétima aula aqui para vocês de inglês. Me conta aí, pessoal, como é que está o seu andamento, como é que está a sua evolução na língua inglesa com as minhas aulas. É importante para mim saber o seu feedback para eu continuar aqui com esse projeto, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai seguir para a nossa sétima aula. Então, nós estamos aqui na sétima aula. Eu disse para vocês que a gente tinha acabado a unidade um, mas no sentido do roteiro que fala sobre você, tá? Então, na aula passada, a gente terminou as frases do roteiro que fala sobre você, e hoje a gente vai partir para algumas estruturas no presente, no passado e no futuro. A aula de hoje, ela é um pouco fácil aí para quem já estudou inglês, mas é importante saber, como eu já disse para vocês, em outros vídeos aí, se na hora que você precisa falar esse conteúdo, ele sai. Não fique iludido que você sabe traduzir esse conteúdo. O fato de você saber traduzi-lo não quer dizer que você sabe falar quando você precisa, porque são desenvolvidas em áreas diferentes do cérebro, a leitura e a conversação, tá? Então, pega ali o roteirinho em português e tente falar de português para inglês para ver se de fato você consegue fazer essas traduções, tá? Então, aula 1.7, a nossa sétima aula aí da unidade um. E agora a gente vai abrir em tela cheia aqui para vocês, para nós podermos dar sequência. Então, nós vamos aprender hoje I am, né? Então, nós estamos aí com essa estrutura no presente, afirmando. Depois a gente vai ver as negativas, as interrogativas, enfim, mas aqui a gente tem o presente afirmando. Então, I am significa eu sou ou eu estou. Então, I am, eu sou, eu estou. E aí a gente monta essas frases. Olha, eu sou um aluno, I am a student. Eu estou em casa, I am at home. Eu estou trabalhando, I am working. Então eu coloco o ing aqui nesse verbo, porque em português ele está no gerúndio, né? Ando, endo ou indo. Então por isso que eu preciso colocar ing aqui. E eu estou estudando, I am studying, tá? Por que aqui em cima eu não coloquei ing, Inês? Porque aqui não é verbo, aqui são substantivos, tá? Por isso temos até um artigo aqui, uma preposição. Então, aqui substantivo não leva o ing, não está terminado em ando, indo, indo no presente. Então, quando eu vou falar essa estrutura mais um verbo, aí sim eu coloco o ing nela. Então, nós temos aqui alguns exemplos para vocês poderem praticar. Eu peço que vocês, então, pausem o vídeo para vocês poderem fazer a prática junto comigo. Você olha aqui no português, quem já é mais avançado vai fazer o seguinte: vai olhar aqui em português, vai ler essa frase em português e tentar montar ela em inglês, sem olhar aqui nessa primeira coluna. Quem é aluno inicial vai olhar aqui em português, ler ela em português em voz alta, e daí você vai dar uma pescadinha aqui e tentar falar sem ficar lendo. Então você olha, tira o olho e fala sem ler, tá? Então eu vou simular como que a pessoa que é inicial na língua, aqueles que não têm muita bagagem, que está aprendendo essa estrutura pela primeira vez, como que tem que fazer. Então eu vou olhar aqui e vou dizer: eu estou cansado. Aí eu olho para o lado aqui, onde está em inglês, vejo como é que é dito, tiro os olhos dali e digo, I am tired. Aí eu venho aqui e digo, eu estou feliz. Então, olho aqui no inglês e digo, olho para ver como é dito, tiro os meus olhos dali e digo, I'm happy. Depois, eu estou atrasado. Olho aqui como é dito em inglês, tiro os meus olhos da escrita e digo, I'm late. Eu estou pronto. Tiro os meus olhos aqui do inglês, olho para dar uma pescadinha, tiro os meus olhos daqui e digo, I'm ready. Para quem já é mais avançado, vai olhar só na coluna do português e vai dizer, eu sou um turista. I am a tourist. Eu sou um mochileiro. I am a backpacker. Eu estou com fome. I am hungry. Eu estou aqui. I'm here. Então, eu simulei as duas técnicas para quem já é mais avançado e para quem é inicial, para vocês todos terem
como praticar esse conteúdo. Lembrando que vai te deixar fluente não é a leitura, e sim a conversação, então você precisa sim falar isso em voz alta, mesmo que você seja um aluno mais avançadinho, você precisa praticar isso em voz alta para a hora que você precisar falar isso sair sem você ter que ficar procurando palavras para montar a frase, tá? Então, mais uma vez, a gente está aqui no presente e na afirmativa. Então, agora você vai parar o vídeo e vai fazer a prática da forma como eu orientei. E aí nós vamos agora para o passado. Então, aqui, ó, nós temos I was, que significa eu era ou eu estava. Então, I was é o passado do I am, tá? Então, I am é no presente, I was é no passado. Então, nós temos alguns exemplos aqui para você saber como é que você monta o I was, que é eu era um aluno, I was a student, eu estava em casa, I was at home, eu estava trabalhando, I was working, e eu estava estudando, I was studying. Então, os últimos dois nós colocamos ing no final do verbo para montar a estrutura, e nos dois primeiros não, porque eu já disse para vocês lá, quando a gente estava vendo o presente, que student e home é um substantivo. Então, nesse caso, não vai levar o ing. O work e o study são verbos. Então, como eles em português estão terminados no gerúndio, que é ando, endo ou indo, no inglês eu vou terminar ele em ing. Então, vamos para o slide de prática. Então, ó, I was, eu era, eu estava, e daí nós temos aqui os exemplos para vocês poderem praticar. Lembrando que, se você for um aluno avançado, você vai olhar aqui nessa coluna do português e tentar montar essa frase sem olhar no inglês. Se você for um aluno inicial, você vai olhar na coluna do português, dar uma pescadinha no inglês, mas você não vai ficar lendo, você vai tirar os olhos na hora que você for falar, tá? Então, eu vou simular para vocês aqui como o aluno avançado tem que fazer essa atividade e como o aluno inicial precisa fazer essa atividade. E daí vocês vão pausar esse vídeo e tentar fazer da forma como eu estou orientando aqui, com as mesmas técnicas. Lembrando que se você não utilizasse a técnica certinha de falar em voz alta, você vai estar somente praticando a sua leitura, tá? Se o teu foco é ficar fluente na conversação, você precisa simular a técnica correta do jeito que eu vou explicar aqui. Para o aluno que é avançado, ele vai olhar na coluna do português, vai ler isso em voz alta, eu estava cansado, e vai montar isso na cabeça dele sem olhar no inglês. I was tired. Aí ele vai para a próxima. Eu estava feliz. Passado, hein, gente? Nós estamos no passado, nós não estamos no presente. Eu estava feliz. Aí ele monta na cabeça dele. I was happy. Eu estava atrasado. I was late. Agora, para o aluno que for inicial, como é que ele vai fazer? Ele vai olhar na coluna do português. Eu estava pronto. Lê em voz alta. Eu estava pronto. E daí ele olha na coluna do inglês, vê como que tem que ser dito isso, tira os olhos, ele não vai ler. Mesmo você sendo aluno inicial, você não vai ler isso daí. Tira os olhos e diz: I was ready. Por que que eu não posso ler? Porque mesmo falando em voz alta, se eu estiver lendo no inglês, a área do meu cérebro que vai ser acionada é a área da leitura. Se o teu foco é ficar fluente na conversação, você não pode ler, tá com os olhos ali na leitura a hora que você estiver falando, tá? Então, olha de novo lá a próxima frase. Eu era um turista. Olha no inglês como é que você tem que dizer isso. Tira os seus olhos, desvia de lá e fala em voz alta. I was a tourist. Aí vai para a próxima. Eu era um mochileiro. Olha lá, vê como é que você tem que falar. Tira seus olhinhos dali e diz em voz alta, sem ler. I was a backpacker. Ah, Inês, mas eu não consigo falar sem ler. Então você dá uma pescadinha, fala até onde você conseguir, tira os olhos. I was. Aí você olha de novo, vê o que você tem que falar, tira os olhos. Backpacker, tá? Não adianta você ficar lendo quando você está falando em voz alta, porque você não vai estar trabalhando a sua conversação, tá? Se o seu foco aqui é de fato desenvolver a área do teu cérebro que é responsável pela conversação, para que você, na hora que precisar falar o inglês, ele saia da sua boca, não pode ficar lendo, ok?
Qualquer dúvida sobre as técnicas, pessoal, pode deixar nos comentários aí que eu respondo vocês, ou nos próprios comentários, ou em outros vídeos, simulando ali o que vocês têm que fazer, tá bom? Agora a gente vai lá para o futuro. Então, no presente é I am, no passado é I was, e no futuro é I will be. Então, I will be, eu serei ou eu estarei. I will be, eu serei ou eu estarei. Então, nós temos alguns exemplos aqui para vocês. Eu serei um aluno. I will be a student. Eu estarei em casa. I will be at home. Eu estarei trabalhando. I will be working. Eu estarei estudando. I will be studying. Então, para eu formar o futuro, eu uso o auxiliar de futuro mais o verbo no infinitivo, tá? Então, o will é o auxiliar que leva o verbo para o futuro e o be é o verbo no infinitivo. Eu serei e estarei. Agora vamos ver os exemplos que vocês precisam praticar aí em voz alta. Então, nós estamos aqui no futuro afirmando I will be, eu serei, eu estarei, e nós temos a coluna em português e a coluna em inglês. Eu já falei para vocês como é que vocês têm que fazer, mas eu vou simular mais uma vez para ficar bem claro, para que vocês não se sabotem na hora de fazer a atividade, tá bom? Então, para os alunos iniciais, eu vou ler em voz alta o português. Eu estarei cansado. Olho ali no inglês, vejo como é que eu tenho que falar isso, e aí eu tiro os meus olhinhos e tento falar sem ler. I will be tired. Se eu enroscar, eu volto a olhar. Então vamos supor que eu consegui falar até o be. I will be. Aí o restante eu não consegui. Olho de novo, vejo o que eu tenho que falar, tiro os meus olhos e digo tired, tá? Para os alunos que são avançados, eu vou olhar no português, vou falar em voz alta, eu estarei feliz. Não vou olhar no inglês e vou tentar montar na minha cabeça. Eu estarei feliz. I will be happy. Eu estarei atrasado. Tento montar na minha cabeça para os alunos avançados. I will be late. Eu estarei pronto. Alunos avançados tentam montar sem ler inglês, sem olhar a coluna do inglês. I will be ready. Eu serei um turista para os alunos que não são avançados, que estão tentando melhorar agora. Vou olhar ali na coluna do inglês, vou ver o que eu tenho que falar, vou ver como é que eu tenho que falar, vou tirar os meus olhinhos e vou tentar falar. I will be a tourist. Ah, mas eu enrosquei no meio. I will be, aí eu olho de novo, vejo o que eu tenho que falar, tiro os meus olhinhos, a tourist. Eu serei um mochileiro. I will be a backpacker. I will be a backpacker. Se você quiser, vamos supor, que você seja muito inicial, que você não esteja conseguindo falar de jeito nenhum sem ler, então qual que é a técnica que você pode utilizar aqui, ó? Eu estarei com fome. Olha ali, repete 3 vezes lendo em inglês, I will be hungry, I will be hungry, I will be hungry. Daí você tira seus olhos do escrito e repete 2 vezes sem ler. I will be hungry, I will be hungry. Não pode negligenciar a técnica de falar sem ler, gente. Não pode. Se você falar lendo, você vai estar acionando a área da leitura do teu cérebro. Se o seu foco é conversação, você tem que fazer a técnica correta para mexer a área da conversação do teu cérebro, tá bom? Muito bem. Então, hoje nós tivemos 3 estruturas em 3 tempos verbais, tá? Presente, passado e futuro. Vamos revisá-las. No presente eu digo I am, eu sou, estou. Os exemplos foram I am a student, eu sou um aluno. I am at home, eu estou em casa. I am working, eu estou trabalhando. I am studying, eu estou estudando. Pausa o vídeo, repete desde aqui até aqui. Quando você voltar, nós teremos I was no passado. I was, eu era ou eu estava. Os exemplos foram I was a student, eu era um aluno. I was at home, eu estava em casa. I was working, eu estava trabalhando.
I was studying. Eu estava estudando. Pausa o vídeo, repete desde aqui até aqui, fazendo as traduções corretinhas. Então, ó, futuro. I will be. Eu serei ou eu estarei. I will be a student. Eu serei um aluno. I will be at home. Eu estarei em casa. I will be working. Eu estarei trabalhando. I will be studying. Eu estarei estudando. Pausa o vídeo, faz a prática do futuro, falando em inglês e português da forma como eu fiz aqui para vocês, ok? Então, essas foram as três estruturas que a gente viu hoje. Na próxima aula, nós vamos vê-las na negativa e na interrogativa, porque muda algumas coisas.